Cristo. Hoje estou começando aqui o primeiro culto, né? O culto sem os irmãos da igreja, né? Tá tudo muito estranho aqui sem todas as cadeiras vazias. Mas uma das coisas importantes que a gente precisa entender também é que a igreja somos nós, né? Não são as paredes, né? Então, se nós estamos reunidos neste momento, no mesmo sentido de oração, se nós estamos reunidos assistindo esse vídeo, é como se estivesse acontecendo um culto, na verdade, né? Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, e como já foi passado nas redes sociais, né, que tanto a Prefeitura de São Paulo e o Prefeito de Poá também já decretou que todas as igrejas, os templos precisam ser fechados temporariamente. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, a gente espera que seja breve esse momento, né, que a gente está atravessando. A igreja no Brasil, eu acredito assim que nunca passou por uma situação como essa, mas nós estamos orando para que isso seja temporário, para que isso seja passageiro. No momento é necessário nós fazermos dessa maneira, porque o acúmulo de gente, a gente sabe que está sendo a forma de proliferação da doença, do coronavírus, e nós não desejamos isso, né? Deus está permitindo a gente passar por esse processo, mas nós temos a oração, nós temos o Espírito Santo, queridos. Então, isso não vai ser motivo para nós pararmos ou nós enfraquecermos por causa de um momento como esse. Eu quero convidar você nesse momento, você fechar os teus olhos, nós fazemos uma oração, depois nós vamos estar lendo uma palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Senhor nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Eterno Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado nas nossas vidas. Nós cremos, ó Deus, que ainda, Senhor Deus, que estamos passando por esse momento estranho, com essa enfermidade, com essa doença, mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor não perdeu o controle. Eu quero te pedir nesse momento, ó Pai, esteja visitando cada membro, esteja visitando as igrejas, Senhor Deus. Pai, que nós não venhamos a perder o ânimo, perder o foco, mas mesmo nesse momento que nós possamos permanecer fiéis com a fé fortalecida no Senhor Jesus Cristo. É o que nós pedimos a Deus nessa noite e já te agradecemos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Queridos, antes de nós lermos uma palavra, eu gostaria de propor, várias igrejas estão propondo relógios de oração e nós não podemos ficar de fora, querido. Ou a gente se engaja no relógio, ou a gente se engaja em alguma outra situação, mas uma coisa importante é que nós precisamos entender que nós precisamos estar orando. Se você, por exemplo, você que é membro da Lírio dos Vales, ou seja, de outra denominação, você pensa comigo, se você orar todos os dias 10 minutos por dia, somando todas essas orações, você imagina quantas horas de orações nós vamos ter. Então eu convoco você nesse dia, que a partir de hoje, dedique 10 minutos de oração, não importa se seja de manhã, se seja à noite, a hora que você levantar, a hora que você for deitar, não importa o local, mas o importante é nós orarmos, queridos, porque ainda que os médicos não tenham descoberto ainda o remédio que possa curar a doença do coronavírus, a gente sabe que a vacina ainda é um longo prazo. Nós temos uma ferramenta importante que nesse momento nós precisamos colocar em prática, que é a nossa oração. Então, querido, não deixe de orar. Ore aí na sua casa, ore onde você estiver, interceda pelo nosso país neste momento. O nosso país, comparado a outros países, a gente pode dizer ainda que nós estamos em vantagem, né? Porque o número de infectados ainda é pequeno, o número de mortes ainda é pequeno, e queira Deus que esses números eles venham diminuir e não aumentar, que a gente já esteja no ápice dessa crise aqui no Brasil e que a gente já consiga, através disso, diminuir esse foco e não aumentar. Nós cremos no nosso Deus, nós sabemos que o nosso Deus é fiel
Então vamos continuar confiando nele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu te convoco, querido, para você entrar nessa luta, nessa batalha de oração, nessa corrente de oração pelo nosso país, independente da sua igreja, independente da denominação que você é, porque você observe que o vírus veio e atingiu todos os segmentos, todas as igrejas. Então eu acho, querido, que não é o momento de nós pensarmos em placa de igreja ou coisa dessa natureza. O momento de nós nos unirmos em oração para nós derrubarmos esse inimigo invisível que está hoje. Nós vemos aqui o exemplo, estamos com a igreja vazia, mas nós vamos vencer esse desafio. Nós vamos alcançar a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Há um ditado que diz que aquilo que não nos mata nos fortalece, e esse vírus não vai nos matar. Nós vamos sair dessa crise fortalecidos, com a nossa fé fortalecida no Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma das coisas que eu gostaria de pedir à Igreja Lírio dos Vales, aqui a Igreja Lírio dos Vales local, é sobre a condição financeira da igreja. Que você que é dizimista fiel nesse ministério, querido, continue sendo dizimista, continue colaborando com essa igreja, porque as dívidas não param, né? Hoje a gente não tem um culto presencial, mas as dívidas estão chegando da mesma forma. Essa igreja tem despesas, tem custo. Então eu peço a você, que é um dizimista fiel nessa casa, continue dizimando. Você pode fazer o depósito, você pode fazer transferência. Eu vou estar passando em seguida o número da conta da igreja. Você pode continuar cooperando da mesma forma em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas o importante é que nós vamos vencer essa luta em nome de Jesus Cristo. Eu queria convidar você nessa noite a acompanhar comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, a partir do versículo 29. Você que pode acompanhar comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 29. A palavra de Deus diz assim: ainda lhe propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Você perceba bem que parece que esse texto aqui que Jesus Cristo ele está falando aqui, parece que ele está falando da situação que nós estamos atravessando hoje. Parece que é exatamente o que está acontecendo nos nossos dias, essa crise. E na verdade, querido, ele está falando sobre esses dias que nós estamos vivendo, porque é profético. Jesus Cristo, ele profetizou essas coisas, que tudo isso ia acontecer, que haveria tempos que nós íamos passar por dificuldades, né? Nós lemos aqui domingo passado em Mateus, que ele disse que haveria terremotos, que haveria epidemias, né? Rumores de guerras, né? Então tudo isso que a gente está atravessando, se você é uma pessoa que você lê a palavra de Deus, você sabe que não tem novidade nenhuma nisso, que na verdade esses dias já estavam previstos na palavra de Deus. E eu creio, queridos, que nos dias que nós estamos vivendo, são dias assim que para Deus, que vai começar a trazer assim como que uma peneira
né? Porque aqueles que são crentes, aqueles que verdadeiramente se converteram, essas pessoas vão permanecer, essas pessoas vão continuar, essas pessoas vão ter sua fé fortalecida e saber que na verdade a profecia é real. Que a profecia não é um conto de fadas. Muitas pessoas às vezes criticam a Bíblia, falam que o papel aceita qualquer coisa, mas não, querido, isso aqui que nós acabamos de ler são profecias que nós podemos observar o texto e parece que nós estamos vivendo exatamente esse momento aqui que Jesus Cristo está falando. Mas ele está deixando aqui para nós, nesse texto, umas orientações, ele está dizendo para nós assim: olha, acautelai-vos. Então quando ele diz essa palavra aqui, acautelai-vos, ele está dizendo para mim e para você: olha, toma cuidado com esses dias aí, sabe, toma cuidado. Ele está falando aqui, olha, quando ele citou aqui, acautelai-vos por causa das orgias, por causa da embriaguez, ele está falando assim: olha, acautelai-vos, queridos, momentos como esse não tirar você da presença de Deus, não tirar você dos caminhos do Senhor. Ele está dizendo para mim e para você aqui nesse texto, acautelai-vos, para nós tomarmos cuidado, não ficar muito preocupados do que vai acontecer, ou por que Deus está permitindo tudo isso acontecer. Ele diz para mim e para você: acautelai-vos. Toma cuidado, querido, toma cuidado com esses dias, seja prudente, coloque a tua oração em prática, aleluias. Olha, às vezes a gente num momento como esse aqui, o que a gente percebe aí fora? Algumas pessoas falam: mas porque fechar a igreja? Não, porque no tempo dos profetas não se cancelavam os cultos, repreendia. Meu irmão, acautelai-vos. As autoridades mandou a gente fechar as igrejas, a gente precisa fazer isso. Mas você sabe de uma coisa, uma das coisas que às vezes está muito assim, firmado no nosso coração, que sabe o que é a igreja? São as quatro paredes. Então muitas pessoas estão olhando nesse momento, talvez achando um absurdo isso. Mas você sabe de uma coisa? Essa situação que nós estamos vivendo aqui hoje, eu posso assegurar para você que existem muitos países que nunca tiveram a liberdade de cultuar como nós temos aqui no Brasil. Que muitas pessoas, os seus cultos são secretos, são escondidos, são online, como nós estamos fazendo aqui. Que muitas das vezes as escrituras sagradas, se alguém é encontrado com uma escritura sagrada na mão, essa pessoa é presa, ela é torturada, ela passa por várias dificuldades. Mas nós, queridos, por nós termos essa liberdade tão grande de ver essa casa, às vezes nós começamos a achar que a igreja é esse prédio aqui. E eu quero dizer para você nessa noite, a igreja não é esse prédio aqui, a igreja é você, a igreja sou eu, nós somos a igreja. Se nós estamos em oração, se nós estamos vigiando, se nós estamos aqui como Jesus Cristo está dizendo aqui, se acautelando, tomando cuidado, vigiando nesse momento, querido, a igreja não está parada, a igreja está em ação, a igreja está continuando adorando o seu Deus, a igreja continua orando, buscando a face de Deus e praticando as Escrituras. Então, esse momento, ele é importante para nós também, nós refletirmos sobre tudo isso que está acontecendo aqui, e nós temos essa noção, você está entendendo? Que não é as paredes, que não é vergonha nenhuma, que não, mas fechou a igreja, que absurdo. Não é absurdo nenhum, querido. Não é absurdo nenhum, porque lá fora tem um vírus lá, invisível, tem um inimigo invisível. E esse é o grande problema no momento, que nós não sabemos aonde ele está. E é interessante quando a gente vê isso, sabe por quê? Porque às vezes a gente imagina, quando se fala que haveria uma perseguição contra as igrejas, quando a gente fala que tentariam fechar os templos, né? Às vezes a gente pensa em inimigos físicos. E olha só, um inimigo invisível, que nós não sabemos aonde ele está, e no entanto nós estamos todos
assistindo um culto pela internet. Então você veja bem que às vezes nós pensamos que o perigo vem de um lado e às vezes o perigo vem de uma forma totalmente diferente daquilo que nós esperamos. Mas eu quero dizer para você, querido, que ainda que o inimigo seja invisível, ele possa ser invisível aos meus olhos, ele pode ser invisível aos seus olhos, mas ele não é invisível aos olhos de Deus. Deus continua no controle de todas as coisas e ele tem um antídoto, ele tem a cura, aleluias. E eu quero dizer para você nessa noite que ele disponibiliza para mim e para você esse antídoto que se chama oração. Então nós não podemos de maneira nenhuma, num momento como esse, nós acharmos que porque acabou tudo. Não acabou nada, querido, não acabou nada. Nós vamos sim vencer esse momento, nós vamos atravessar esse mar. Eu tenho certeza que Jesus Cristo vai abrir o mar para nós passarmos, e nós vamos continuar sim pregando o Evangelho. Nós vamos continuar sim falando do amor de Cristo. Nós vamos continuar sim exaltando, adorando e glorificando o nosso Deus. É por isso que Jesus Cristo, aqui nesse dia, ele diz para mim e para você: acautelai-vos, acautelai-vos. Toma cuidado com esse momento, toma cuidado. O que ele está prevendo aqui é que a fé de muitos, com um momento como esse, pode esfriar. E não nós esfriarmos a nossa fé, não é momento de nós desanimarmos, não, pelo contrário, nós continuarmos firmes na presença do Senhor. Aleluia. Então eu te convido, querido, ore pelo nosso país, ore pelo mundo, para que seja encontrado um remédio, né? Já há algumas histórias que já há um remédio que pode curar, mas ainda não tem nada concreto. A vacina diz que talvez pode ser que ela demore um ano, pode chegar até um ano para essa vacina ser desenvolvida. Mas nós não temos o que temer. A gente não está sujeito aos recursos humanos. Nós estamos na presença de Deus. A diferença é essa, que nós temos um Deus que cuida de nós. A diferença é que nós temos um Deus, querido, que está no controle de todas as coisas. Mas existem muitas pessoas que ainda estão totalmente fora da presença de Deus, que está totalmente à mercê de situações como essa que nós estamos vivendo hoje. Então, essas pessoas, querido, não precisam de Cristo, precisam da nossa oração. Então é por isso que nós precisamos, queridos, nos mobilizar em oração. Então ore na sua casa, ore onde você estiver, faça isso em nome do Senhor Jesus, amém? Vigiando e orando. E Jesus Cristo está dizendo aqui, olha, permaneça em oração, permaneça na fé, para que você, no dia da vinda dele, você esteja preparado para se encontrar com Jesus Cristo. Lá em Mateus ele falou assim, olha, isso é só o princípio das dores, é só o princípio. E nós sabemos que nada pode impedir, porque todas essas coisas são proféticas. Nós não sabemos ainda o real propósito que Deus permitiu que a humanidade esteja passando por isso, mas uma coisa eu posso entender, sabe? Que Deus está dizendo para nós, igreja, ó, desperta, desperta. O apóstolo Paulo escreveu lá na carta aos Efésios, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Sabe por quê? Jesus Cristo, lá em Mateus, ele falou que havia como nos dias de Noé, que as pessoas estavam preocupadas com os seus casamentos, que as pessoas estavam preocupadas com os seus bens, que as pessoas estavam preocupadas em enriquecer, em se formar, e de repente a arca de Noé foi construída, a porta se fechou e todo mundo pereceu. Então Jesus Cristo, sabe, por que ele está já permitindo essas coisas acontecerem em nossas vidas? Porque a igreja precisa despertar, querido, porque a igreja precisa buscar a santidade, porque a igreja precisa buscar a libertação, porque a igreja precisa se mobilizar e se preparar para o grande dia do Senhor. Aleluia!
Porque o dia do Senhor está próximo, querido. Ele falou assim aqui nesse texto: olha, quando vocês veem a oliveira começa a dar frutos, vocês não sabem que o verão está chegando? Ele quis dizer o seguinte: olha para os sinais que estão acontecendo. Esses sinais estão indicando a volta do Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer para você, querido, que a hora que Jesus Cristo voltar, vai ficar para trás sonhos, planos, projetos, vai ficar tudo para trás, querido. Então, eu não quero dizer para você que você tem que ser um alienado, mas eu quero dizer para você que você precisa buscar a Jesus Cristo. Eu não estou querendo dizer para você que você precisa ser um fanático e estar enfiado dentro da igreja todos os dias, todas as horas, todos os momentos, mas eu quero dizer para você, lá em Eclesiastes assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que vinham os dias maus e que não tenha neles prazer. Então, querido, aquilo que Deus, você sabe o que Deus pretende com isso? É fazer a sua igreja despertar, é fazer a sua igreja entender o momento grave que nós estamos atravessando, o momento difícil que nós estamos entrando, querido. Então, eu tenho convicção disso, eu tenho convicção, querido, que eu estou falando, que Deus permitiu as coisas chegarem ao ponto que está chegando, exatamente isso, porque a igreja precisa pregar mais o Evangelho, a igreja precisa orar mais, a igreja precisa buscar mais na palavra de Deus, a igreja precisa amar mais. Você sabe de uma coisa? No último domingo, quem estava aqui no culto vai se lembrar do que eu vou falar, que hoje nós estamos com essa preocupação aqui do coronavírus, e parece que hoje foi confirmado, acho que 7 mortes, né? Passou nos jornais hoje que foi confirmado 7 mortes. Mas você sabe quantas pessoas morreu de fome hoje? 15 pessoas. E todos os dias, no Brasil, segundo as estatísticas, todo dia no Brasil morre 15 pessoas de fome. Mas você sabe por que isso não incomoda ninguém? Porque não transmite, porque não faz ninguém parar, porque não mexe no bolso de ninguém, porque não mexe na vida social de ninguém. Você entendeu? Então não incomoda. E o que a igreja tem feito em relação a isso? Será que nós estamos se mobilizando por essas 15 pessoas que, segundo as estatísticas do Brasil, morrem todos os dias? Será que nós estamos preocupados com isso? Será que aqui na nossa cidade não tem pessoas passando fome, morrendo de fome todos os dias? E o que nós temos feito? O nosso papel é acudir essas pessoas. O nosso papel é evangelizar essas pessoas, sabe? Então, o que acontece? De repente, o que acontece? Deus permite vir uma situação que venha mexer com todo mundo, para eu e você, a gente olhar no espelho e falar assim: puxa vida, o que eu estou fazendo? Não, eu estou preocupado com a minha vida, eu estou preocupado com meus bens, eu estou preocupado com o meu futuro, eu estou preocupado com meus filhos, eu estou preocupado que eu quero comprar uma casa, porque eu quero comprar um carro. Não tem problema nenhum, querido. Mas nós precisamos evangelizar, falar do amor de Cristo. Nós precisamos anunciar o Evangelho da salvação. Nós precisamos, queridos, sair pelas ruas falando do amor de Jesus. Então, queridos, eu tenho certeza disso, que o que Deus está permitindo nesse momento, você sabe o que Ele está fazendo? Ele está dando um chacoalhão em nós. Ele está dando um chacoalhão na sua igreja. E Ele está dizendo para nós: olha, acautelai-vos, toma cuidado, persevera na sua fé, vigia na oração, faz a obra do Senhor, para que a bênção de Deus esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Queridos, é essa palavra que eu queria deixar para você hoje. Eu queria dizer para você, para me acompanhar como
como que os irmãos estão assistindo o culto, como os irmãos estão acompanhando. Dá um joinha aí, dá uma curtida, dá um positivo aí, para a gente saber que a igreja está cultuando, né? Que a igreja não está cultuando aqui no templo da igreja ali dos Vales, mas que a igreja está cultuando na sua casa, através desse culto online, tá? Hoje, praticamente a gente fez sem louvor, a gente vai ver se a gente vai conseguir, né, fazer uma transmissão. No momento, a gente não dispõe de um material muito adequado para fazer uma boa transmissão, mas a gente vai estar trabalhando nisso, para cada vez estar melhorando e para que a gente possa superar esses momentos aqui. Então, você que é membro da Lírio dos Vales, que você está assistindo agora essa transmissão ao vivo, deixa um positivo aí, dá um curtir para me saber que você está aí, que você está assistindo, que você está acompanhando o trabalho da tua igreja. Se você também não é da Lírio dos Vales e você quer deixar uma curtida também, fica à vontade, tá? A nossa intenção é que a palavra ela continue entrando nos lares, que a palavra continue sendo pregada, que ela continue sendo propagada em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então quero te convidar nesse momento, você fechar os seus olhos, vamos fazer uma oração. Você aí dentro da tua casa, fecha os teus olhos nesse momento, aí abaixa a tua cabeça, vamos fazer uma oração pelo nosso Brasil, pelo mundo, pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas que estão em quarentena, pela Itália, que neste momento se tornou o epicentro da doença. Só ontem parece que foi 475 mortes, só ontem, tá? E já o número na Itália já ultrapassou esses números. Então vamos orar pela Itália, vamos orar pelo mundo, para que Deus ele dê vitória nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Feche os teus olhos aí, aonde você está, vamos fazer essa oração juntos, em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça, dedique 10 minutos da sua vida, todo dia, para a causa do Evangelho, para a causa dessa crise que nós estamos atravessando nesse momento, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Senhor nosso Pai, Deus, nós cremos, ó Pai, na Tua soberania, Senhor. Eu sei, ó Deus, que o Senhor não perdeu o controle. Eu sei, ó Pai, que o poder, ele continua nas Tuas mãos. Pai, eu quero te pedir, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ele esteja fortalecendo a Tua igreja nesse momento, para que a Tua igreja entre em oração, para que a Tua igreja, Senhor Deus, dobre o seu joelho, para que a sua igreja consagre a sua vida, adore o Senhor em espírito e em verdade. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos te pedir, ó Deus, pelo nosso país, que o nosso país consiga atravessar essa crise, ó Deus, que esse problema ele não se prolongue durante muito tempo, mas que seja breve, Senhor. Ó Deus, eu quero te pedir nessa noite, pelos países, principalmente pela Itália, Senhor, que nesse momento se tornou o centro da enfermidade, onde já houve muitas mortes. Senhor, entra, ó Deus, com a Tua misericórdia, Pai. Nós te pedimos no nome de Cristo. Não trata o mundo, ó Deus, segundo os Teus pecados, não trata o mundo segundo as suas iniquidades. A Tua palavra diz que o Senhor é um Deus de misericórdia, Pai. E nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que nós, como a Tua igreja, como o Teu povo, Senhor, que nós possamos, ó Pai, através da nossa oração, através do nosso testemunho, através da Tua palavra, Senhor, repreender essa peste, repreender essa enfermidade, repreender esse vírus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nesse dia, nós profetizamos a cura do nosso país, nós profetizamos a cura do mundo, que esse coronavírus, ele vai cair por terra, que ele vai ser repreendido no nome do Senhor Jesus Cristo, que esse mal, ele não vai prevalecer, mas que a Tua igreja, ela sim, Senhor, ela vai prevalecer, porque a Tua palavra diz, ó Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja.
Senhor, que essa peste, que essa enfermidade, ela seja repreendida. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nesse momento, nós profetizamos a cura da nossa nação, nós profetizamos a cura da nossa cidade, nós profetizamos a cura do nosso estado, nós profetizamos a cura do nosso mundo, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Deus, a tua graça, Pai, e a tua misericórdia, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, ela esteja hoje e para todos sempre em nossas vidas. E a igreja do Senhor Jesus Cristo diz: amém. Deus abençoe a todos, um abraço, e eu aguardo ansioso o dia que nós vamos estar aqui novamente todos reunidos para cultuarmos e adorarmos o nosso Deus. Deus abençoe.